É assim que nos sentimos quando a temperatura é de 30 graus centígrados e é assim que nos sentimos quando a temperatura da água é de 30 graus centígrados. Já alguma vez se perguntaram por que é que há uma diferença tão grande na forma como nos sentimos quando estão 30 graus? É a nossa pele. Ela detecta a temperatura devido aos receptores de temperatura que estão presentes na parte inferior da epiderme e que se dividem em receptores frios e receptores quentes. Quando a temperatura da pele é inferior ou igual a 30 graus centígrados, sentimos frio, e quando a temperatura da pele é superior a 35 graus centígrados, sentimos calor. Mas como já disse, isto refere-se à temperatura da pele, não à temperatura do ambiente com que estamos em contato. Uma vez que a temperatura da pele é sentida pelos receptores de temperatura, que estão localizados na camada inferior da epiderme, a temperatura que ela sente está algures no meio da temperatura ambiente e da temperatura do corpo humano e do coração. A condutividade térmica do ar é de 0,23 watts por metro, enquanto a água tem uma condutividade térmica de 0,6 watts por metro, que é mais de 20 vezes superior à do ar. Quando a pele humana entra em contato com a água a uma temperatura de repouso de 30 graus Celsius, devido à elevada condutividade térmica da água, o calor é dissipado mais rapidamente. Esta temperatura está muito próxima da temperatura a que ocorre o arrefecimento. Especialmente quando se toma banho, a água está no estado de fluxo e varre uma grande quantidade de calor do corpo, de modo que a temperatura da superfície da pele está mais próxima da temperatura da água, pelo que se sentirá ligeiramente mais fresco. Quando a pele humana entra em contato com o ar que não é tão móvel, a 30 graus centígrados, devido à baixa condutividade térmica do ar, o calor é dissipado mais lentamente, e a temperatura percebida pelos sensores de temperatura do corpo é calculada em cerca de 35,49 graus centígrados. Esta temperatura é superior à temperatura da síncope, pelo que se sentirá um pouco de calor naturalmente, não significa que, quando a temperatura do ar ultrapassa os 30 graus Celsius, as pessoas se sintam quentes, porque os factores que afetam a temperatura do corpo humano não são apenas a temperatura ambiente, mas também a umidade do ar, o caudal de ar, a exposição solar, etc, etc. Por exemplo, a uma temperatura de 30 graus Celsius, soprando subitamente uma rajada de vento, sentir-se a frio, isto deve-se ao sopro do vento. A transferência de calor por convecção, uma parte do seu corpo não será capaz de sentir a temperatura, mas será capaz de sentir o calor, pelo que sentirá um pouco de calor. Em resumo, a temperatura percebida do ar a 30 graus Celsius e da água a 30 graus Celsius é, na realidade, 35,49 graus Celsius e 30,9 graus Celsius. A diferença entre as duas é superior a 5 graus Celsius, razão pela qual a diferença na sua sensação física é tão grande.